Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre o planejamento agregado em uma cadeia de suprimento. A aula do 7 de abril é referente ao capítulo 8 do livro de Gestão de Cadeia de Suprimentos, Estratégia, Planejamento e Operações. Bom, quais são os nossos primeiros os objetivos da nossa aula? Primeiro é compreender a importância do planejamento agregado como uma atividade da cadeia de suprimentos, escrever a informação necessária para produzir um plano agregado e o produto obtido, explicar as escolhas básicas a serem consideradas na criação de um plano agregado, formular e resolver problemas básicos de planejamento agregado usando o Excel. Então, bom, eu vou dar um pouco de teoria para vocês, então, essa parte de informação, importância, as escolhas, e depois eu montei, já deixei no Ava para vocês uma planilha em Excel, que ela vai sendo, na verdade, explicada ao longo da aula, e aí eu vou fazer uma explicação do que eu quero que vocês façam, né? Bem tranquilo, porque a gente usa uma ferramenta que é o Solver dentro do Excel. Mas é importante que vocês se familiarizem com a planilha, porque para a próxima aula da semana que vem, nós vamos usá-la também, mas agregando mais algumas coisas, tá legal? Bom, o que é o planejamento agregado, para que ele serve? Primeiro, ele prevê a demanda e ele determina antecipadamente os meios de atendê-lo. Então, a função dele é prever demanda e antecipar o que vai acontecer lá na frente. O planejamento agregado, então, ele é um processo que a empresa determina os níveis de capacidade dela, por exemplo, de produção, né? A capacidade dela de estocagem, subcontratação, se vai faltar ou não vai faltar estoque, e até mesmo a questão de preços num horizonte de um determinado tempo. E aí é tudo uma questão de satisfazer a demanda enquanto maximiza o lucro. Então, o planejamento ele serve, vamos falar assim, para não só prever a demanda, mas também para uma organização interna em função de maximização de lucro. Ele requer, vamos falar assim, algumas informações sobre todos os elos da cadeia. Por quê? Porque os resultados eles têm um impacto importante sobre a previsão de demanda. Então, assim, o impacto do planejamento agregado, no final das contas, ele tem um valor para os parceiros, tanto a montante quanto a jusante da cadeia. Quando a gente fala montantes e jusante, a gente está falando, olhando aquele desenho da cadeia de suprimentos que a gente tem os que estão para frente e os que estão para trás. Só um segundinho. Diego, você está por aí? Bom, então, qual que é a função dele? Vamos falar assim, quais que são os parâmetros a serem verificados? O primeiro deles é a taxa de produção. Que é? É o número de unidades a serem concluídas por unidade de tempo. Então, quando a gente fala unidade de tempo, é uma semana, um mês. Então, é quanto que é produzido por mês, por exemplo, por semana. Força de trabalho é o equivalente, seria o equivalente à mão de obra, mas vamos falar, ao longo desse texto a gente vai utilizar essa nomenclatura, que é o número de trabalhadores por unidade de capacidade necessários para a produção. A hora extra, que é a quantidade de hora extra para a produção planejada, o nível de capacidade de máquinas, que é o número de unidades de capacidade de máquina necessária para a produção, subcontratação, que é a capacidade subcontratada exigida no horizonte de planejamento. Então, assim, se precisa, se não precisa, quanto custa e para quanto, vamos falar, para produzir quanto. Pedido em atraso é a demanda não satisfeita no período em que ela surge, mas que é prorrogada para períodos futuros. Então, o pedido está atrasado. E o estoque disponível, que é o planejado, mantido em vários períodos no horizonte de planejamento. Bom, o que acontece? O problema do planejamento agregado, ele tem um impacto direto sobre o faturamento, sobre a oferta e sobre a demanda. Hoje a gente vai falar sobre a parte de previsão de demanda
E no próximo capítulo, nós vamos falar sobre, assim, oferta e demanda ao mesmo tempo. Então, dada a previsão de demanda para cada período do horizonte de planejamento, o que eu estou querendo? A gente vai determinar o nível de produção, o nível de estoque, o nível de capacidade interna e terceirizada para cada período, qual que é o atraso, ou seja, demanda não atendida, que vai maximizar o lucro da empresa no planejamento. Então, o primeiro passo para isso é determinar o horizonte. Então, de 3 a 18 meses por trimestre, a gente vai planejar por trimestre, a gente vai dividir isso como? Quais são as informações necessárias que a gente precisa? Custo de mão de obra ou força de trabalho, custo de subcontratação, os custos de mudança de capacidade. Então, isso é bastante relevante, porque se a gente está falando de maximização de lucro, a cada vez que a gente inclui, por exemplo, custo de hora extra, tudo isso impacta. As horas de mão de obra por máquina exigida por unidade, custo de manutenção de estoque, custo de falta de estoque ou acúmulo de pedidos. Então, se faltar item no estoque ou tiver vamos falar, uma sequência de pedidos maior do que teve, é praticamente a mesma coisa. E isso, vamos falar, tem um custo aí adicional, que aí pode ser até por a subcontratação de produção por terceiros. E restrições, né, que são dadas, que é limite de horas extras, limite de demissões, limite sobre capital disponível, falta de estoque, e pedidos com atraso, restrição de fornecedores para a empresa. Então, toda vez que a gente vai fazer um planejamento agregado, a gente tem que ter essas informações e mais quais são ter conhecimento sobre essas restrições. Por quê? Porque a gente vai pegar um nível de dados agregados e aí vamos tentar resolver esse problema de uma forma que eu vou expor para vocês no Excel. Bom, com isso a empresa vai determinar, somando todas essas variáveis, a gente vai determinar a quantidade de produção em hora normal, quantidade em hora extra, o tempo subcontratado, o estoque mantido, a quantidade de falta de estoque, pedidos em atraso, força de trabalho contratada, demitida, aumento ou diminuição de capacidade de máquina. Bom, vamos lá. Vamos começar a identificação de unidades agregadas de produção. Alguns passos. Primeiro, a gente vai identificar essa unidade em si. Nós vamos trabalhar durante essa aula, então os exemplos que eu vou dar são dessa empresa, a Red Tomato Tools, que é uma empresa de equipamentos de jardinagem com as instalações dela no México. Essa empresa existe. Essa empresa, ela elabora 6 tipos de produtos diferentes na sua planta de fabricação. Vamos dar uma olhada na tabela que foi colocada. Então, a gente tem vamos falar, o produto A, o produto B, C, D, E e F. E aí, nós temos as seguintes características deles. Os custos de material por unidade, a receita por unidade, o tempo por lote em horas, né, de manutenção, tamanho médio de lote, tempo de produção por unidade em horas, tempo fluido de produção em horas, a fatia, o percentual de unidades vendidas. O tempo fluido de produção vamos falar, ele é uma equação que é o tempo de configuração do lote dividido pelo tempo médio do lote mais o tempo de produção. Esse é o tempo fluido dele. A decisão agregada do mix de venda e de custos, ela é obtida, então, pela média entre os custos vezes o percentual da fatia e a receita vezes o valor da fatia. Quando a gente está falando da fatia, a gente tem aqui a receita por unidade, né? E aí a gente tem a fatia de mercado dela. E então, assim, a média dos custos em geral vezes a fatia e a média da receita vezes a fatia
vai dar essa decisão de mix a ser feita. Bom, como que são as estratégias de planejamento agregado? Primeiro, a gente precisa fazer algumas escolhas. Então, assim, a gente tem os custos de capacidade, custos de estoque, pedidos em atraso. Vamos lembrar um pouquinho da nossa aula de distribuição, de como a gente faz as plantas. Então, assim, você ter um estoque em determinado local, em determinada quantidade, versus você ter pedidos em atraso por não ter estoque, tudo isso, vamos falar assim, são decisões em função do menor custo ou da maior lucratividade da cadeia de suprimentos da empresa no final das contas. Então, algumas escolhas são fundamentais. Vamos falar, decidir sobre a capacidade da fábrica, então, qual que é o horário normal, a hora extra e a subcontratação. A gente ter a decisão do estoque, quantidade de estoque, custo desse estoque, as vendas acumuladas ou perdidas por conta de atraso. Bom, as estratégias, vamos falar assim, as estratégias de planejamento agregado, elas têm determinadas consequências. Bom, a gente tem a estratégia de rastreamento, que é o uso da capacidade como uma alavanca, então, a taxa de produção, ela acaba sendo sincronizada com a taxa de demanda. Então, o que é alavancado é a capacidade produtiva. Então, variando então a capacidade de máquina ou contratando e dispensando funcionários à medida que a demanda varia. Então, o que na verdade faz total diferença aí é que a demanda vamos falar assim, a produção vai sendo acompanhada pela taxa de demanda. Quando a gente tem uma estratégia de flexibilidade, o nível de utilização ele é utilizado como alavanca. Então, essa estratégia ela pode ser usada quando tem um excesso de capacidade de máquina ou se a mão de obra ela for flexível. O que acontece, por exemplo, um exemplo desse tipo de estratégia. Tem muitas indústrias que, vamos falar assim, elas até podem operar em 3 turnos, mas elas operam com um nível de ociosidade de equivalente a 30%, porque só operam no turno da manhã e no turno da tarde. E aí o que acontece? Existe um excesso de capacidade de máquina aí que fica disponível para, se houver um pico de demanda, ele ser ativado, e a mão de obra ela fica flexível para uma contratação de horas extras nesse caso. E existe a estratégia de nivelamento, que o estoque ele é a alavanca. Então, vocês estão vendo que cada um deles tem uma alavanca diferente. A capacidade de máquina e de mão de obra elas ficam estáveis e elas são mantidas como uma taxa de saída constante. Faltas e excessos eles resultam então em níveis de estoques flutuando com o tempo. O que acontece aqui vamos falar assim, nessa estratégia de nivelamento? A gente tem que, vamos falar assim, a fábrica, ela produz com a mesma, vamos falar assim, então ela produz num nível constante, com o mesmo nível de mão de obra, e aí, vamos falar assim, os produtos são produzidos. O que vai, vamos falar assim, ficar flexível a gente tem um produto que vai ficar um tempão, às vezes, estocado e depois sai tudo de uma vez. E vamos falar numa época de temporada. Então, imagina, por exemplo, que a gente tem uma indústria de roupas. E essa indústria de roupas, ela fabrica, por exemplo, uniformes para a polícia, e ela também faz jaquetas, vamos falar assim, do material semelhante, mas ela faz jaquetas para as linhas de moda. O que acontece? As linhas de moda, geralmente, vamos falar assim, elas são lançadas elas são feitas um pouquinho antes da temporada, né? Então, um pouco antes do verão que starta o período de fabricação. Um pouco antes do inverno, um pouquinho antes da primavera e um pouco antes do outono. O que acontece vamos falar assim, quando a gente tem um outro produto como esse, por exemplo, dos uniformes de polícia? Eles têm, vamos falar assim, um nível de demanda praticamente constante. Só que o outro, em contrapartida, só pode ser produzido em um determinado nível de tempo.
Então, o que acontece? A fábrica ela vai ter uma flexibilidade de ter um estoque desse, vamos falar assim, desses uniformes ali mantida, porque quando entrar vamos falar assim, quando entrar a estação, o qual vai precisar produzir os outros tipos de roupa, simplesmente vamos falar assim, vai ter lá a estocagem necessária do outro produto, que vai ser ativado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Red Tomato Tools. Que, como eu disse, ela tem a produção de alguns tipos de produto ligado a maquinário. Bom, ela tem uma demanda sazonal com um pico, vamos falar, na primavera. Então, a gente já está falando de demanda flutuante. E aí, a gente tem uma coisa. Como que a gente vai lidar com a sazonalidade? Então, a gente vai aumentar a mão de obra no pico ou nós vamos fazer uma subcontratação vamos falar assim, do processo de produção dessas máquinas? Nós vamos acumular produtos em estoque ou nós vamos deixar alguns produtos em atraso? Então, essas são duas decisões que precisam ser tomadas. A gente tem que o preço de vendas é R$40. Em janeiro tem uma força de trabalho de 80 funcionários. A fábrica tem 20 dias de trabalho por mês e cada funcionário recebe R$4 por hora e eles trabalham 8 horas por dia. O restante tudo é considerado hora extra. E aí a gente tem, vamos falar assim, a gente tem os seguintes, as seguintes previsões de demanda. Aqui, gente, a gente tem a seguinte situação. Peraí, só um minutinho. Só um segundinho aqui. Então, aqui a gente tem, vamos falar assim, a previsão de demanda deles. Quando eu falei para vocês que o pico é na primavera, eu estou falando de uma empresa que está baseada lá no México. Então, a primavera deles é essa época do ano que a gente está vivendo, que é abril, tá? Então, só para vocês não estranharem vamos falar assim, essa mudança. E aí a gente tem os seguintes itens. Então, a gente tem o custo de material, que é R$10 por unidade, custo de manutenção de estoque, que é R$2 unidade por mês, custo marginal de falta ou acúmulo de estoque, que é de 5, custo de contratação e treinamento, 300, custo de demissão, 500. Horas extras exigidas, horas de trabalho extras exigidas é R$4 a hora unidade, custo da hora normal é o mesmo custo da hora extra é 6 e custo de subcontratação é R$30 por unidade. E aí eu vou passar para a planilha, eu vou passar para a nossa planilha em Excel para explicar para vocês um pouquinho sobre esse caso e como que ele é feito, na verdade, como que a gente resolve ele no Excel, como que a gente faz a elaboração desse planejamento agregado através da ferramenta. Bom, aqui eu elaborei, vamos falar assim, com base naquelas horas, né, naquela planilha, o que eu fiz? Bom, a gente tem o número da força de trabalho no período 0, que é 80, e a gente tem 1.000 de estoque. As demandas em cada período, né? E aqui a gente tem os períodos aqui que eles colocaram, de 2 meses cada um. E aqui a gente tem as restrições, né? Que são colocadas aqui. O que acontece? O nosso objetivo aqui, ele vamos falar assim, construir um plano agregado a partir, vamos falar assim, a partir lá daqueles dados que a gente fez. Então, todo esse planejamento agregado, se vocês forem prestar atenção aqui, ó, eu fui pegando assim, ó, o período, e aí eu fui pegando lá aqueles dados. Então, assim, a gente tem o nível, vamos falar assim, o custo de contratação. Então, vamos voltar aqui. A gente tem o custo de contratação aqui, o custo de contratação e treinamento, que é de 300. E aí, aqui eu coloquei, o B5, né? Que é, vamos falar, o número de contratados dividido pelo custo. Por quê? Porque a nossa função maior
é o quê? É fazer a maximização do lucro em função da demanda. E aí eu simplesmente fui arrastando. Então, aqui a gente tem os custos do plano agregado. Então, eu peguei todas aquelas informações que foram dadas e fui colocando em cada uma delas. Então, o período regular, vamos lá, o custo do período regular da força de trabalho, custos de horas extras, o custo pelo custo de estoque, o custo de produto em falta, custo de subcontratação e o custo de material. E aqui a gente tem, vamos falar assim, a planilha totalmente nivelada. Vamos falar assim, aqui tá tudo zeradinho para a gente fazer essa, vamos falar assim, fazer essa elaboração. E aqui a gente coloca aqui foram colocadas as restrições, quer dizer, a gente não pode ter, vamos falar assim, com esses parâmetros aqui que são, vamos falar assim, que são dados. Então a gente tem que F4, então assim, o nível de estoque que é de 1.000, e aí menos vamos falar assim, menos a falta que, vamos falar assim, a falta que ele pode ter, e aí mais aquilo que vai ser produzido, mais o nível que vai ser subcontratado, menos a demanda que existe, menos os estoques e mais aquilo que está faltando, tem que dar essa restrição de menos 600, tá? Que é o primeiro nível, por quê? Porque a demanda aqui, ela é de 1.600 e vamos falar assim, no primeiro período a gente já tem 1.000. E aí por aí vai. Então, assim, o estoque, ele não pode, vamos falar assim, a restrição do estoque é justamente o valor da demanda. E aí, vamos falar assim, para a gente fazer essa resolução, então eu já deixei, na verdade, aqui para vocês todas as fórmulas já, vamos falar assim, já dadas. E aí, para a gente resolver esse, vamos falar assim, esse nosso impasse aqui, a gente tem a função de resolver tudo isso em relação ao custo total. E aí a gente vai, vamos falar assim, aqui eu coloquei um passo a passo para vocês, para a gente, vamos falar assim, resolver. E eu queria que, assim, eu vou pegar e vou fazendo, mostrando aqui para vocês aonde que estão as coisas e quais são os parâmetros a serem colocados. E eu queria saber depois de vocês se vocês resolvem e vocês vão resolver em casa e vão me mandar isso pronto. O que vai acontecer? Eu vou pegar e vou colocar depois em cima dessa planilha, porque a gente vai continuar com esse case da Ray Tomato Tools para a próxima aula também. Então, isso daqui já vai estar resolvido na próxima aula para vocês. Então, a resolução do exercício final, porque esse está contando para avaliação, mas dado aqui o passo a passo, tá? E aí eu coloco esse resolvido e aí a gente continua fazendo as nossas planilhas. Bom, então a gente vai aqui em dados e vai achar a parte de análise. Resolvido. Bom, o que acontece? Bom, aqui está o caminho, teoricamente, então a gente vai em dados, análise, solver, e vai abrir uma caixona do solver que ela tem que ser preenchida. Então, quando está lá célula destino, a gente tem que colocar essa C22, que é essa célula aqui, que vai dar o custo total. E aí a gente tem que colocar igual a e selecionar o mínimo possível. Então, o custo ele tem que ser minimizado. E as células variáveis, elas são de B5 a I10. Então, a gente está variando isso daqui até isso. Então, a gente vai fazer essa seleção e vai colocar lá dentro do solver. E aí, a gente vai colocar as restrições. Então, assim, de B5 a C10, então, a gente está falando aqui de esses daqui, eles têm que ser inteiros, igual a inteiro. Quando a gente fala de B5 a I10,
Então, todos eles aqui, eles têm que ser maior ou igual a 0. F10 tem que ser maior ou igual a 500, G10 igual a 0. De M5 a M10 igual a 0, de N5 a N10 tem que ser maior ou igual a 0, de O5 a O10 igual a 0, e P5 a P10 tem que ser igual maior ou igual a 0. A questão é que é o seguinte, uma coisa que eu não coloquei para vocês, que é importante deixar colocado certinho lá no solver, que é, então, essas células aqui e todas essas aqui, quando a gente tem o parâmetro, é necessário fixar. Vocês sabem o que significa isso? Fixar é quando a gente coloca o cifrão, então, fixa o B, né? Então, vai fixar o cifrão aqui. Cifrão não. Aqui e aqui. Mas a gente não vai fixar o 5, né? E aí, por quê? Porque aí a gente consegue, vamos falar assim, correr entre elas, mas a gente está fazendo, vamos falar assim, está fazendo essa fixação das colunas. Isso é super importante, vamos falar, é um detalhe bem importante, e depois a gente coloca o método de solução, ele vai ser o LP simplex. E aí a gente vai, vamos falar, simplesmente clicar e vamos falar em resolver, e aí vamos falar assim, vai vir automaticamente essa solução do parâmetro para nós. E aí eu quero ver assim, se no final das contas, no final do dia, o que eu resolver aqui vai ser, vamos falar assim, vai ser a resolução de vocês. Por isso que eu queria muito que vocês, é uma coisa que é simples e rápida ser feito para, vamos falar assim, para eu checar se deu tudo certo, para se não checar eu conseguir voltar na próxima aula com vocês antes de seguir em frente. Eu acho que seria bem legal. Então, se vocês pudessem tentar resolver, eu acho que não vai tomar mais do que 5 minutos do tempo de vocês, e me mandar por e-mail, pode ser por e-mail, a planilha de cada um. Bom, voltando para o nosso PowerPoint. Então, vamos falar assim, os custos utilizados foram esses, a demanda aqui, a previsão de demanda foi essa. Se vocês quiserem na planilha de vocês já deixarem, vamos falar assim, essas tabelinhas ali colocadas também, ótimo, não tem problema nenhum, porque a gente deve utilizá-las nas próximas aulas. Então, vamos falar, para fechar a nossa aula de hoje, antes de partir para qualquer pergunta, para qualquer dúvida, quando a gente implementa o planejamento agregado na prática, a gente, em primeiro lugar, tem que pensar além da empresa, mas sim pensando na cadeia de suprimentos inteira. Então, é aquela questão de, vamos falar assim, planejamento agregado, previsão de demanda colaborativa, ela é muito relevante nessa hora. Por quê? Porque à medida que a gente está fazendo os planejamentos de demanda, se a gente não pensar, vamos falar assim, se a gente não pensar que existem outros ali que podem colaborar, outros agentes que podem colaborar passando a demanda prevista o melhor possível, isso pode dar um problema de custo de fabricação enorme para, vamos falar assim, para as empresas e para os, vamos falar assim, engenheiros de produção, que são vocês, nesse caso. A gente tem a questão de, vamos falar assim, vamos criar sempre o quê? Planos previsíveis, porque o que ocorre? Quando a gente tem previsões e elas podem ser imprecisas, a gente muitas vezes tem que, vamos falar assim, se virar nos 30. Se a gente pensar um pouquinho além, se a gente pensar um pouco além, gente,
O que ocorre? Olha a situação que a gente está vivendo. Quantas fábricas não estão se propondo a, vamos falar assim, a mudar suas plataformas de produção para poder, vamos falar assim, atender uma demanda que, vamos falar assim, seria de carros, seria de impressoras, para atender as demandas em planos flexíveis de respirador. E aí, e vamos falar assim, solucionar, vamos falar assim, vamos falar assim, uma coisa totalmente fora do que seria a nossa realidade. Então, quando a gente também pensa, mas aí assim, isso eu estou gerando vamos falar assim, gerando uma reflexão bem externa, mas quando a gente pensa na realidade, que assim, puxa, os planos agregados, eles são baseados em previsões de demanda futura, então existe uma imprecisão dessa própria demanda. Se ela é colaborativa, fica um pouco menos imprecisa. É óbvio que podem existir flutuações de demanda, vamos falar assim, em função, por exemplo, de problemas econômicos, problemas de ordem sanitária, de saúde, e aí eu estou falando, seja o problema que a gente está vivendo, mas, por exemplo, se um outro país ele passa por um problema o qual ele tem que passar a importar determinados tipos de produto, como, por exemplo, vou dar o exemplo lá da crise suína que aconteceu lá na China. Puxa, eles dizimaram toda a produção de suínos lá. E aí, eles não tinham carne, porque a grande parte da quantidade de proteína que eles comiam vinham desse tipo de animal. E aí, com isso, com a dizimação deles, eles passaram a importar bastante. Mas não só, vamos falar assim, não foi só suíno que eles passaram a importar, não, eles importaram bovino, eles importaram aves, suínos de diversos países, mas o que aconteceu com o Brasil? Puxa, a demanda que ela era prevista em função de novembro, em função de dezembro, que é Natal, das festas, e que a gente está acostumado a comer determinados padrões de alimentação, ela foi, vamos falar assim, foi acelerada por uma demanda extra internacional e que pagava mais. E aí, vamos falar assim, a gente tem um problema. Se não existe capacidade de fábrica, de produção e de suprimento da própria cadeia, isso pode ser, vamos falar assim, um problema, vamos falar assim, cada vez mais escalonado. E que no curto prazo, eu não sei se vocês perceberam, mas aconteceu, porque o preço da carne, do frango, eles explodiram no mercado, no nosso supermercado aqui, e a gente teve que ser bastante criativo nessa época do ano, em função dos preços. Bom, quando a gente também tem, vamos falar assim, quando a gente tem o plano agregado, a gente precisa também repetir, vamos falar, a análise quando surgirem novos dados. Porque eles, vamos falar assim, eles vão fornecer, vamos falar assim, maior confiabilidade para a previsão e, vamos falar assim, para a programação dessa produção. E a gente vai usando, né? A gente usa o plano agregado à medida que a utilização da capacidade ela aumenta. Então, não muitas empresas elas acabam não usando o os planos agregados e elas usam, na verdade, o pedido. Então, assim, elas usam, elas tiram o pedido e elas se baseiam em, vamos falar assim, em valor de venda. E aí toda a parte de previsão de demanda, vamos falar assim, informação, colaboração e com a cadeia, ela, vamos falar, cai a zero. E aí isso é um fator, vamos falar assim, terrível, vamos falar assim, especialmente para baixo da cadeia. Porque se você pega um mercado varejista que só tira pedido, com base vamos falar assim, nas vendas que foram realizadas, e ele repassa essa demanda, e você não tem, vamos falar assim, você não tem uma noção daquilo que você vai comprar dos seus fornecedores, e sim só com base na venda, você simplesmente, vamos falar assim, vai tirar um pedido e não vai saber qual que é a real demanda por conta das promoções, que é uma variável. E aí, se o seu fornecedor ele faz exatamente a mesma coisa, ele programa a demanda
dele. Então, assim, a capacidade dele de produção e organiza a mão de obra, organiza estoque em função só dos pedidos e não das outras variáveis. Se houver qualquer fator interno ou externo em relação à produção dele, a gente corre um sério risco de ter esses custos internos exponencialmente aumentados, e aí o custo de produção vai comer margem muito rapidamente. Bom, com isso, eu vou aqui interromper o nosso compartilhamento e voltar para vocês. Vocês têm como aparecer, ligar a câmera de vocês e os áudios? Pessoal? Sim. Cadê vocês? Peraí. Opa. Oi, Diego. Oi, tudo bem? Tudo bom? Olá, professora. Quem que é o nosso colega aqui da Motorola? É o Rafael. É o Rafa, que está aqui. Rafa, você está escutando a gente? Eu não escuto nem te vejo. Bom, pessoal, a primeira coisa